Você sabe usar os possessivos em inglês? Como a gente vê em Anna's house, Jessica's car, esse apóstrofo S no final da palavra não é plural, ele é um indicativo de possessivo. Eu sou a teacher Jéssica Caroline e na aula de hoje nós vamos estudar os substantivos possessivos acompanhados de apóstrofo S. Esse é o 7º vídeo de uma série de vídeos de gramática básica do inglês. Então, se você caiu aqui por acaso, volte e assiste desde o comecinho para não ficar perdido. Então, sem mais delongas, já pega papel e caneta para a gente começar. Aqui é a nossa apresentação, o possessive nouns. Nouns é substantivos, então são os substantivos seguidos do apóstrofo S. Então, vamos aqui dar uma olhadinha em alguns exemplos. This is my house. Então, esse my é um possessivo. Meu, my house. Agora, quando eu falo Joan's house, esse apóstrofo S é o possessivo, a casa da Joan. Her house, a casa dela. Quando eu digo assim, this is my son, este é meu filho, eu posso reescrever da seguinte forma: Fred's son, o filho do Fred. His son, o filho dele. This is his office. His office, o escritório dele. Então, his é o possessivo dele. The teacher's office, o escritório do professor. Então, esse apóstrofo S é o possessivo. His office, o escritório dele. Ok, agora a gente tem aqui algumas figuras. We have some pictures. Pictures. You have to match the nouns and pictures. Você tem que combinar os substantivos e figuras. Então, a primeira nuvenzinha aqui. Jasmine's baby. Jasmine's baby é essa aqui, ó, letter C. Jasmine's baby. O bebê da Jasmine. Neil's girlfriend. Neil's girlfriend. Vai ser a letter D. Então, é a namorada de Neil. Meredith's keys. Meredith's keys. Então, é as chaves da Meredith. Henry's ball. Então, Henry's ball é letter B. A bola de Henry. Certo? Então, agora vamos ver aqui esses exemplos. Look at these examples. Look at these examples. Ellen mais her house, a gente tem Ellen's house. The elephant mais its trunk. Its trunk é o que? A tromba dele. E a gente tem the elephant's trunk. Certo? Então, eu digo aqui Ellen e o her house. Her é o possessivo, que a gente viu na aula anterior, na aula 6. Her. Aqui o its é o outro possessivo, a tromba dele. Mas quando a gente usa o apóstrofo S, é uma outra forma de a gente escrever. A gente não fala em inglês, por exemplo, the house of Ellen, a casa da Ellen. A gente fala Ellen's house, ok? Mais exemplos. Look at these examples. Gary plus, então mais em inglês é plus, his computer. A gente tem Gary's computer. The doctor and her office. A gente tem the doctor's office. A gente tem agora Jake mais o apóstrofo S e child. Então, a gente tem Jake's child, ou seja, o filho do Jake. Sally mais o apóstrofo S, mais toy. A gente tem Sally's toy, ou seja, o brinquedo da Sally. Ok, use apostrophe S. Então, vamos ver aqui o primeiro. This is Kate. This is her mom.
Então, como a gente poderia reescrever essa frase aqui? Esta é a Kate, essa é a mãe dela. Então, this is Kate's mom. Então, esta é a mãe da Kate. Number 2. This is Peter and this is his dog. Então, tá até aqui na figura, ó. This is Peter and this is his dog. Como é que a gente pode reescrever isso? A gente pode dizer this is Peter's dog. Ok? Esse é o cachorro do Peter. This is Peter's dog. Agora, outra frase. This is Samuel and these are his children. Então, este é Samuel e estas são as filhas dele, né? As crianças dele. Então, como que a gente pode reescrever isso? These are Samuel's children. These are Samuel's children. Então, depois de Samuel, tem o apóstrofo S. Samuel's children. Agora, number 4. This is Sarah. This is her house. Então, aqui está a Sarah. And this is her house. Como que a gente pode reescrever? This is Sarah's house. Sarah's house. Agora, this is Paul. Paul. And this is his car. Como que podemos reescrever? This is Paul's car. This is Paul's car. Ok. Agora a gente tem aqui a perguntinha. Whose is it? De quem é isto? Whose is it? Então, vamos ver aqui o primeiro, Farhad. Então, tá apontando pro chapéu dele. Chapéu em inglês é hat. Hat. Então, this is Farhad's hat. Ok? This is Farhad's hat. Agora, a gente tem aqui a scarf, né, da Janice. Janice. Scarf é cachecol. Como é que a gente fala, então, essa frase? A gente quer dizer que este é o cachecol da Janice, né? Então, a gente fala this is Janice's scarf, ok? Agora, a gente tem aqui Felipe e tá apontando para umbrella, a sombrinha do Felipe. Então, esta é a sombrinha do Felipe. Como é que a gente fala isso em inglês? This is Felipe's umbrella. This is Felipe's umbrella. Agora a gente tem aqui a June e tá apontando para os sunglasses dela. Sunglasses. Eu tô só com glasses, óculos. Ela tá usando sunglasses, óculos de sol. Então vai ficar these are June's sunglasses. Ok? Agora a gente tem aqui a family tree. Então, look at the family tree and answer questions. Então, olhe a árvore da família e responda as perguntas. Então, a gente tem aqui Julie, Frank, Jake, Jane. Olha só o texto que tem aqui embaixo. Julie and Frank are married. Então, eles são casados. They have a son. Eles têm um filho, Jake, and a daughter. Daughter é filha, Jane. Ok? Então, eles estão aqui. Então, como que a gente pode montar, aliás, completar essa frase, né? É a família Smith, né? The Smiths. Ok, Julie is... Ó, Julie tá aqui. Julie is Frank's wife. Então, a Julie é esposa do Frank. Julie is Frank's wife. Agora, Frank. Frank é o marido, husband. Husband. Então, Frank is Julie's husband. Number 8. Julie is mother. Então, ela é a mãe de quem? Julie is Jake's mother. A gente pode falar que Jake and Jane. Então, Julie is Jake and Jane's mother.
E aí o apóstrofo S vai ficar no último. Eu falo Jake and Jane's mother. Ou o contrário, Jane and Jake's mother. Number 9. Frank is tananã, father. Então, o Frank é pai de quem? Do Jake e da Jane. Então, Frank is Jake and Jane's father. Ok? Mais aqui, number 10. Jane is tananã, sister. Então, sister é irmã. Ela é irmã de quem? Do Jake. Então, Jane is Jake's sister. Agora o Jake, ele é brother. Brother de quem? Da Jane. Ele é irmão da Jane. Então, Jake is Jane's brother. Agora, a Jane. De novo a Jane. Ela é daughter. Filha. Filha de quem? Da Julie e do Frank. Então, a gente pode dizer que Jane is Julie and Frank's daughter. Ok? Agora, Jake. Jake is tanana, son, filho. Então, Jake is Julie and Frank's son. Ok? Agora a gente vai combinar. Vamos ligar aí uma palavrinha na outra. Então, um exemplo. Peter, tem aqui o apóstrofo S, homework. Então, Peter's homework. Tá? O dever de casa do Peter. Agora, a tiger. A gente pode combinar ele com o quê? Ó, já tô vendo aqui, sharp teeth. Teeth é dentes. E sharp é afiados. Então, são dentes afiados. A tiger's sharp teeth. Ok? Agora, my boss. Meu chefe. Ou minha chefe. O que a gente pode combinar? Vamos combinar, deixa eu ver. Vamos usar aqui o hat. My boss hat. Certo? My boss hat. Her mother, a mãe dela. Her mother's best dress. O melhor vestido da mãe dela. Our father, nosso pai. Our father's football. Então, a bola de futebol do nosso pai. His grandma, a avó dele. Então, his grandma's chocolate cake. Bolo de chocolate da avó dele. E aí, você gosta de chocolate cake? Do you like chocolate cake? I love it. Ok, tell me about Tony. Tell me about... a gente tem aqui Tony, Andrew, Julie and Anne. Então, ele fala assim, tell me about Tony. Me diga sobre o Tony. Então, aqui a gente pode falar sobre os brinquedos. Ele tem alguns brinquedos. Parece que ele tem uma coleção aqui, né? Então, a gente pode dizer que é os brinquedos do Tony. Então, a gente pode dizer que é Tony's Toys. Tony's Toys. Ele também tem um chapéu. A gente pode dizer Tony's Hat. O chapéu do Tony. Ele também tem aqui óculos. Tony's Glasses. Eu também tenho aqui, ó, My Glasses. Jessica's Glasses. Agora, tell me about Andrew. Me diga sobre o Andrew. Ele tem aqui, ó, 2 cachorros, né? He has 2 dogs. Ele tem 2 cachorros. E aí, como vai ficar sobre o Andrew? Andrew's dogs. Então, os cachorros do Andrew. Agora, Julie. Ela tem algumas magazines, revistas. A gente pode dizer que Julia's magazines. As revistas da Julie. Agora, Anne. Anne. Ela tá vendo aqui alguns quadros. Aqui embaixo, ó. Tem uns quadros. Então, vamos dizer que esses quadros são dela, tá?
Então, Annie's pictures. Annie's pictures. Os quadros da Anne. Ok, agora ele pede assim, change these sentences. Mude essas frases. Então, vamos ver a primeira. I used the computer of my brother. Então, lembra que eu falei que a gente não deve usar esse of, computer of my brother, computador do meu irmão? A gente deve usar brother's computer, tá? Computador do meu irmão fica brother's computer. Então, I used my brother's computer. Próxima. The leg of my sister is broken. Então, tá aqui quebrada, né? Fraturada. A perna da minha irmã está quebrada, está fraturada. A gente vai falar como essa frase? Porque esse leg of my sister não cai bem. Vai ficar my sister's leg. My sister's leg is broken. 16. The wife of Mr. Haywood is Spanish. Então, a esposa do senhor Haywood é espanhola. Vai ficar Mrs. Haywood's wife is Spanish. The door of my boss is closed. Então, vai ficar o quê? A porta do meu chefe. My boss door is closed. The car of David is red. David's car is red. Ok? Tenta pausar o vídeo um pouco. Segura aí essa tela ou tira um print, tanto faz. Tenta você mudar essas frases como eu estava fazendo e depois me ver corrigindo, tá? É bom você praticar, forçar aí um pouco a mente para ver se você realmente está aprendendo. Ok? Então vamos lá. 19, aqui é 19. When is the birthday of your friend? Quando é o aniversário do seu amigo? Bom, o correto seria your friend's birthday. Então, when is your friend's birthday? The wife of my uncle is in Germany. Então, a esposa do meu tio está na Alemanha. My uncle's wife is in Germany. 21. The jacket of Jenny is expensive. Então, a jaqueta da Jenny é cara. Como vai ficar? Jenny's jacket is expensive. 22. The food of my The food of my mother is delicious. Então, a comida da minha mãe é deliciosa. É verdade, a comida da minha mãe é maravilhosa. Vai ficar my mother's food is delicious. My mother's food is delicious. 23. When is the wedding of your sister? Quando é o casamento da sua irmã? When is your sister's wedding? Your sister's wedding. Ok? Tranquilo? Vamos continuar. Então aqui tem assim, apóstrofo S without a noun. Então apóstrofo S sem um substantivo. Às vezes, a gente vai usar o apóstrofo S sem substantivo, dependendo do contexto. Então tá aqui escrito, you can use apostrophe S without a noun if we understand which noun. Então, você pode usar o apóstrofo S sem o substantivo se nós entendermos qual é o substantivo. Por exemplo, Peter's hair is short, but Patrick's is long. O cabelo do Peter é curto, mas o do Patrick é longo. Então aqui eu não preciso repetir o cabelo de novo, certo? Patrick's hair, porque eu já sei que eu estou me referindo ao cabelo. Então em português também acontece a mesma coisa, tá? Eu falo aqui, o cabelo do Peter é curto, mas o cabelo do Patrick é longo, né? Mas o do Patrick é longo, né? Então eu não preciso repetir a palavra cabelo,
né? Basta eu colocar aqui o apóstrofo S, que eu já sei que eu estou me referindo a um termo que já foi mencionado. Outro exemplo. Whose coat is this? It's Steven's. Ó, de quem é esse casaco? É do Steven. Eu não preciso falar é o casaco do Steven. Basta eu dizer é do Steven, certo? Então eu deixo aqui esse apóstrofo S indicando que é do Steven, certo? Que pertence a ele. Diana's dog is a Labrador, but Nancy's is a Fox Terrier. Ó, o cachorro da Diana é um labrador, mas o da Nancy é um Fox Terrier. Então, eu não preciso repetir a palavra dog aqui, tá? Eu já entendo que é da Nancy. O que é da Nancy? O cachorro, certo? Ok. Outra regrinha aqui é que a gente usa esse apóstrofo S para substantivos no singular. E em inglês, a maioria dos substantivos no plural, eles terminam com S. E aí? A gente vai ficar com 2 S's no final? Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui no singular, my friend's book, o livro do meu amigo. Agora, friend é uma palavra que no plural termina em S, friends, certo? E aí, nesse caso, basta acrescentar o apóstrofo S, tá? Então, we add only the apostrophe to a plural noun. Então, a gente só acrescenta o apóstrofo no substantivo plural. Então, vamos ver aqui como fica. The student's homework, no singular, a tarefa de casa da estudante. E the student's homework, a tarefa de casa dos estudantes. Então, você vê que aqui é student, aliás, aqui é student, e a gente só acrescentou o apóstrofo S. E aqui é students no plural e a gente só acrescenta o apóstrofo. Ok? Simples assim. Agora a gente tem aqui, né, singular e plural. Ó, você vê que é singular porque termina aqui, ó, boy. E depois vem o apóstrofo S. Aqui tá no plural, boys. E depois vem o apóstrofo, certo? Então a gente tem aqui boy and bike. So, boys bike. So we have boys and bike. So, boys bike. Então, boys, apóstrofo, bike. Ok, doctors or doctors. A pronúncia é a mesma, tá? É mais uma regra para você escrever. Então, tem aqui doctor, no singular, e office. Então, vai ficar doctor's office. Esse primeiro aqui, no singular. Aqui embaixo já tem no plural, doctors e office. Então, vai ficar doctor's office. O segundo, doctors no plural e o office. Ok? Agora mais. A gente tem student and students no plural. Então, e aqui a gente tem exam, né? Prova. Vai ficar student and exam. So, students exam, o primeiro. Agora no plural, students and exam. Students exam. Esse segundo no plural. Ok. Agora ele pede assim, change the sentences. Mude as frases. The teacher handed back the exams of the students. The teacher handed back the students' exams. Percebeu aqui que ele mudou a frase? Ó, a primeira frase foi assim, ó. Terminava com the exams of the students. As provas dos estudantes. Mas o correto é falar students' exams, certo? Então, vamos ver aqui a 24. The hair of my sister is short. Então, vamos mudar isso aqui. My sister's hair is short. Ok?
25. Where is the book of my friend? Vai ficar where is my friend's book? 26. The toys of my sisters are on the floor. My sister's toys are on the floor. The wedding of my friends is next week. Então, o casamento dos meus amigos é semana que vem. Vai ficar my friend's wedding is next week. The friends of my parents are on holiday. Então, vai ficar my parents' friends are on holiday. Ok? Os amigos dos meus pais estão de férias. Agora eu te aconselho a dar uma pausa no vídeo, tenta você fazer sozinho, tá? Conforme eu estava fazendo. É para mudar as frases, usar aí o apóstrofo S ou só o apóstrofo se for uma palavra no plural, ok? Depois solta e me vê corrigindo. Vamos lá? 29. The clothes of the boy are in the cupboard. Então, as roupas do menino estão no armário. Vai ficar the boy's clothes are in the cupboard. 30. The books of the students are on the desks. Os livros dos estudantes estão nas carteiras. Vai ficar the students' books are on the desks. 31. The dog of Sally is in the garden. Então, o cachorro da Sally está no jardim. Vai ficar Sally's dog is in the garden. The meeting of the teachers is at 4 p.m. Vai ficar the teachers meeting is at 4 p.m. Então, a reunião de professores é às 4. The house of my grandparents is in Melbourne. Então, a casa dos meus avós é em Melbourne. Fica na Austrália, Melbourne. Então, vai ficar my grandparents' house is in Melbourne. Ok. Agora, a gente tem aqui alguns substantivos que são irregulares, tá? Ou seja, ele apresenta um plural diferente, né? Ele não acrescenta S no final. Então, repara bem. Woman, mulher. O plural de woman fica women. Women. Então, a gente não acrescenta S. O plural de man é man. Man. Tá? Também não acrescenta S. O plural de child, criança, fica children. Children. Então, child, children. E o que acontece nesse caso? A palavra não termina com S. É plural, mas não termina com S. Nesse caso, a gente acrescenta apóstrofo S, normalmente, tá? Porque ela não, apesar dela ser plural, ela não termina com S. Então, por exemplo, the women's clothes. Então, women é plural. A gente acrescenta apóstrofo S. As roupas das mulheres. The children's school. A escola das crianças. Então, children é plural. A gente acrescenta apóstrofo S. Ok? Tranquilo? Não é difícil, não. É bem tranquilo esse conteúdo. Certo. A gente tem agora aqui two pictures, duas figuras. E ele pergunta aqui, which is correct? Qual é a correta? We visited the children's hospital. Então, é o primeiro ou o segundo? Tá bem fácil esse, né? É o primeiro, children. Tá aqui, ó, children's hospital na figura. Children já tá no plural. Então, children's aqui no segundo não existe, tá? Não existe. Children já é uma palavra no plural. Não tem S no final, tá? Women's clothes are on the second floor of the shop. Então, roupas de mulher ficam
no segundo andar da loja. E aí? Primeiro ou segundo? Primeiro, né? Porque women já é plural. Então, não tem S no final de women. Women já é plural. Which is correct? 36. The men's washroom is at the back of the restaurant. E aí? É o primeiro, né? Porque man já tá no plural. 37. You can find children's ou children's shoes on the third floor. Então, você pode encontrar sapatos de crianças no terceiro andar. E aí? Vai ser o primeiro, children. E apóstrofo S, porque children já está no plural. Não tem S no final de children. The women's changing rooms are on the left. Então, o provador de mulheres, changing room é provador, tá? Então, o provador de mulheres fica na esquerda. Então, vai ser o quê? O primeiro, porque women já está no plural, não tem S no final de women. E acrescenta o apóstrofo S para dar a ideia de posse, né? O provador de mulheres. Ok. Agora, a gente tem aqui assim, of, with things and places, tá? Em algumas situações, a gente vai usar esse of, né? Que é o de. Vamos ver aqui. Trisha's apartment is on the 5th floor. Trisha is a person. Então, o apartamento da Trisha fica no 5º andar. Trisha é uma pessoa, tá? I did not see the end of the film. A film is a thing. Então, eu não vi o final do filme. Filme é uma coisa. The capital of China is Beijing. China is a place. Então, a capital da China é Beijing. China é um lugar. E aqui ele diz assim do lado. For things, ideas and places, we often use of. Então, para coisas, ideias e lugares, nós geralmente usamos o of. Tá? Então, a gente tem assim, the title of the book is The Glass Bead. Então, o título do livro. The title of the book. Por quê? Porque book não é uma pessoa, tá? Então, a gente fala the title of the book. But sometimes, mas às vezes, you can also use apostrophe S. The book's title is The Glass Bead. Então, como book é uma coisa, é opcional. Você pode usar tanto o apóstrofo S, tanto o of, tá? Então, the title of the book ou the book's title, tá? E é a mesma coisa aqui, olha, para filme, né? Filme é uma coisa. Então, I did not see the end of the film. Ou China, que é um lugar. The capital of China is Beijing. Tá? Então, nesses casos, né, que são coisas ou lugares, você pode usar o of. E eu friso que esse of, a pronúncia dele não é off. Off, não é. Apesar de você ver ali escrito o O e o F, não é off, é of. Então, ele tem um som de um A com um tio em cima, e o som de V, of. Então, som de V mesmo, tá? Of. Ok. The beginning of the concert. We also use of with. Então, aqui ele diz assim, o começo do show. Nós também usamos of com. Então, é muito comum a gente usar o of quando a gente usa assim. The top of, the bottom of, the beginning of, the end of, the middle of, the center of, tá? The top,
o topo, the bottom, o fundo, the beginning, o começo, the end, o final, the middle, o meio, the center, o centro ou o meio, né? Então, por exemplo, the beginning of the week, o começo da semana, the middle of the page, o meio da página, the end of the movie, o final do filme. Se você para pensar, essas palavras geralmente são combinadas com alguma coisa ou algum lugar. Dificilmente você vai dizer o começo da Jéssica. Como assim? Né? É o começo de alguma coisa, o começo do livro, o começo do filme, o começo de uma história, né? Geralmente. Mas enfim, de qualquer forma, essas palavras aí, mesmo que você de repente use para uma pessoa, vai ser usado com of. Então, the top of, the bottom of, the beginning of, the end of, the middle of, the center of, ok? Então vamos praticar. Let's practice. Change the sentences. Use of. Então mude as frases, use of. 39. I didn't enjoy the film's end. Aqui ele está usando o apóstrofo S, the film's end. Você vai ter que usar o of, tá? I didn't enjoy the end of the film. Eu não gostei do final do filme. Ok? Agora, 40. Tracy liked the book's beginning. Como que vai ficar? Tracy liked the beginning of the book. Tá? Aqui você vai fazer o caminho inverso. The beginning of the book. 41. Argentina city is Buenos Aires. Então, aqui a capital da Argentina, na verdade, é Buenos Aires. Então, vai ficar the capital of Argentina is Buenos Aires. 42. He put the vase of flowers. Esse capital, ele esquece ele. Esquece esse capital que ele deveria estar aqui em cima na frase de 41 e ele veio pra cá, não sei. Foi um erro aí. Então eu vou até cobrir ele, ó. He put the vase of flowers in the table center. Então ele colocou o vaso de flores no centro da mesa. Então aqui ele quer que você mude o table center. Vai ficar the center of the table. Ok? 43. He wrote his name at the page top. Então ele escreveu o nome dele no topo da página. Vai ficar the top of the page. Ok? He wrote his name at the top of the page. Ok, agora a gente tem assim, yesterday's lesson, a lição de ontem. Vamos ver. We use apostrophe S or apostrophe with time words like today, last week, Monday, etc. Então nós usamos o apóstrofo S ou só o apóstrofo com palavras de tempo, como today, que é hoje, last week, semana passada, Monday, segunda, e etc. Então, por exemplo, Monday's French lesson is at 9 a.m. Então, a lição de francês de segunda é às 9. I have a week's holiday in August. Eu tenho uma férias de uma semana em agosto. Please come to next week's meeting. Por favor, venha para reunião da semana que vem. Ok. Not I learned new words in the lesson of yesterday. Então é errado falar lesson of yesterday. Lição de ontem. A gente fala yesterday's lesson. Se eu fosse falar em inglês agora, a lição de hoje, essa que a gente está vendo agora sobre os possessivos. Como é que eu falo lição de hoje?
today's lesson. Today's lesson. A gente não fala lesson of today. A gente fala today's lesson. Ok? Agora vamos praticar. Let's practice. Use apostrophe S or apostrophe. Look at the green words and make a sentence using apostrophe S or just apostrophe. Então, olhe as palavras em verde e faça uma frase usando o apóstrofo S ou só o apóstrofo. Então, 44. What is the phone number of your brother? Qual é o número de telefone do seu irmão? What is your brother's phone number? 45. The car of my sister broke down. O carro da minha irmã quebrou. My sister's car broke down. 46. The favorite food of Timothy is sushi. A comida favorita de Timothy é sushi. Então vai ficar Timothy's favorite food is sushi. 47. We are going to the party of my mother. Nós estamos indo para a festa da minha mãe. Como vai ficar? We are going to my mother's party. 48. The dog of my friend is a Labrador. O cachorro do meu amigo é um labrador. Como vai ficar? My friend's dog is a Labrador. Ok, agora a gente tem mais, ó. Te aconselho a pausar o vídeo. Tenta você fazer sozinho, tá? Como eu estava fazendo no slide anterior. Depois solta e me vê respondendo, tá? É uma forma de você praticar. Ok? Posso então corrigir? Vamos lá. 49. The computer of Fred was expensive. Vai ficar Fred's computer was expensive. Então, o computador do Fred era caro. 50. When is the birthday of your grandma? Quando é o aniversário da sua avó? When is your grandma's birthday? 51. The children of my aunt are called Toby and John. Então, os filhos da minha tia são chamados de Toby e John. My aunt's children are called Toby and John. 52. The holiday house of my uncle is in Mexico. Então, a casa de férias do meu tio fica no México. Vai ficar My uncle's holiday house is in Mexico. 53. The College of Angus is in New York. Então, a faculdade de Angus é em Nova York. Vai ficar Angus College is in New York. Ok? Conseguiu acertar tudo? Ok, agora vamos para mais algumas frases. Correct or incorrect? Tell your teacher. Então, correto ou incorreto? Diga a sua professora. 54. I wrote my name at the top of the page. E aí, correct or incorrect? That's right, it's correct. Tá certinha. 55. Can you give me the newspaper of yesterday? Correct or incorrect? Oh, it's incorrect. Está errada. A gente não fala newspaper of yesterday. A gente fala yesterday's newspaper. Lembra que yesterday é uma palavra que indica tempo? Quando a gente estava falando yesterday's lesson, a lição de ontem. E eu até perguntei, como é que a gente falaria a lição de hoje? Today's lesson. Então, a gente usa o apóstrofo S. 56. I like your sister's house. Eu gosto da casa da sua irmã. Tá certo? Correct. 57. I borrowed the book of Jack. E aí? Correct or incorrect?
It's incorrect. It's wrong. Tá errada. A gente fala Jack's book. Então eu peguei emprestado o livro do Jack. I borrowed Jack's book. 58. The job of my sister is in Singapore. O trabalho da minha irmã é em Singapura. Correct or incorrect? Incorrect. Vai ficar my sister's job is in Singapore. Ok. Agora, esse aqui é o desafio que eu deixo para você responder aqui nos comentários. Você vai dizer quais frases estão certas e quais estão incorretas, tá? E se estiver incorreta, você vai corrigir, dizer como ficaria, tá? Então, vou deixar esse desafio aí para você. Vou voltar aqui para mim. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa para você, que você tenha conseguido aí expandir seu conhecimento de inglês. Talvez você não seja um aluno tão iniciante assim, mas às vezes ficam algumas lacunas lá atrás que é super importante a gente preencher e construir uma base bem sólida, tá? Então, a gente vai ficando por aqui. Você pode deixar suas dúvidas aí nos comentários também. E até a próxima aula. See you next time!